Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a unificação alemã. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer a propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda e você se ajuda na medida em que você tem notificações sempre que eu postar novos vídeos. Para além disso, me segue também nas redes sociais, onde eu falo de história. Bom, para a gente começar a falar da unificação alemã, a gente tem que retornar lá atrás, para o momento pós-Revolução Francesa, em que Napoleão Bonaparte estava em guerra com toda a Europa. Nós vimos já no nosso vídeo de unificação italiana que essas unificações tardias tiveram profunda relação com as chamadas guerras napoleônicas. Isso porque Napoleão reorganizou todo o mapa da Europa. E no caso da Alemanha, isso não é diferente. Napoleão derrota em 1806 o chamado Sacro Império Romano Germânico, ou como os alemães se referem a ele, o Primeiro Reich, ou ainda o Primeiro Império Alemão. Esse Primeiro Reich ele era composto por mais de 200 estados diferentes. Todos eles partilhavam uma mesma língua, a língua alemã. Embora isso não fosse ainda o que a gente chama de Alemanha, era o princípio de uma organização que existia desde a Idade Média. Nesse sentido, então, quando Napoleão destrói o Sacro Império Romano Germânico, basicamente Napoleão se torna um grande inimigo do povo alemão. É nesse momento em que se inicia, em que vai começar a se formar um sentimento de nacionalidade por parte desses alemães, invadidos pelos franceses e que viam na figura dos franceses os inimigos a serem repelidos. Vimos então como a partir de 1814 Napoleão Bonaparte é derrotado e é convocado uma vez mais o Congresso de Viena. Se você não sabe do que eu estou falando, clica aqui em cima do card e vai ver a nossa aula esperta sobre Congresso de Viena. Nesse momento, então, o Congresso de Viena, liderado pelas potências absolutistas que derrotaram Napoleão, em especial a Áustria, vão reorganizar o mapa da Europa. Na região do antigo Sacro Império Romano Germânico, eles vão criar a chamada Confederação Germânica. Aquela região era uma região muito especial para os austríacos. Há muito tempo, os austríacos pensavam em exercer não apenas uma influência naquela região, como em anexar aquela região ao seu vasto e poderoso império, porque todos aqueles povos falavam alemão, e essa anexação em um império plural, como era o Império Austríaco, de muitas etnias, se tornava muito fácil. O problema, no entanto, é que a criação dessa Confederação Germânica, ela vai colocar dentro dela não apenas os estados que foram invadidos por Napoleão e que eram de cultura germânica, que eram 39 estados, mas também e, sobretudo, vai colocar um outro estado que teve papel fundamental na derrota de Napoleão. E esse estado era o Reino da Prússia. O Reino da Prússia, nas palavras de um diplomata à época, era um exército que possuía um país. Ou seja, ele era um país muito pequeno, mas que tinha um exército muito poderoso. A Prússia, desde o minuto 1, vai ser extremamente contrária ao estabelecimento da Confederação Germânica, porque ela entendia que a Confederação Germânica dava sobre aqueles 39 estados o poder para a Áustria. E eles tinham uma outra intenção para aqueles 39 estados. Então, o que a gente vai ter é uma rivalidade pela hegemonia frente àqueles 39 estados que formavam o antigo Sacro Império Romano Germânico. De um lado, a gente vai ter a hegemonia da Áustria, que defendia a anexação, formando a grande Alemanha, ou seja, anexando todos aqueles territórios ao já gigantesco Império Austríaco. E por outro lado, a gente vai ter o sonho da pequena Alemanha, que vai ser a Prússia liderando a anexação daqueles 39 estados, sem a Áustria. Sendo assim, essa rivalidade, então, ela vai dar origem ao processo de unificação da Alemanha. Em 1818, como uma reação a essa Confederação Germânica, os prussianos vão tentar criar a sua própria forma de unificação. Eles criam algo que vai ficar conhecido na língua alemã como Zollverein. Você não precisa saber falar isso, mas o que você precisa saber é que isso é uma liga aduaneira, ou seja, uma região em que você tem livre circulação de pessoas e em que as mercadorias não pagam impostos para serem vendidas nos outros estados. Isso revela o quanto a unificação alemã
sob a liderança da Prússia, na perspectiva da pequena Alemanha, tinha o interesse da burguesia nascente prussiana. A Prússia, tal qual o Piemonte e a Sardenha, no caso italiano, era um estado extremamente industrializado. E para além disso, um estado em que a nobreza e a burguesia tinham mais do que uma aliança política. Elas tinham uma aliança econômica. Isso porque na Prússia existia uma classe social que eram os Junkers. Esses Junkers eram uma nobreza prussiana que não apenas detinha o controle da terra, porque era da nobreza, mas transformava o seu negócio agrícola em um negócio capitalista. Ou seja, os Junkers, eles tinham uma mentalidade capitalista. E para os Junkers interessava não apenas o fortalecimento da burguesia industrial, que consumia os seus produtos agrícolas para fabricar os seus bens, também interessava o fortalecimento do Estado prussiano. Que forma melhor de fortalecer o Estado prussiano que aumentando sua zona de influência econômica. Então esse Zollverein, que vai começar a ser feito em 1818, ele vai começar a convencer cada um dos pequenos estados daquela região, desde estados muito pequenos, como a cidade-estado de Baden-Baden, até reinos muito grandes, como o Reino da Baviera, a entrarem nessa liga aduaneira. E isso vai começar a ganhar contornos dramáticos a partir da década de 30, quando, em 1832, ocorre a primeira tentativa de unificação do Estado alemão. Essa é a chamada Festa de Hambach. Nesse festival de Hambach, nós temos uma festa que comemorava, era uma festa anual na cidade de Hambach, que comemorava a colheita, que vai ser utilizada como pretexto para uma série de líderes nacionalistas se dirigirem até lá e fazerem inflamados discursos, não só pela unificação dos estados alemães, dos 39 estados alemães, mas sobretudo e especialmente contra o absolutismo austríaco. Aquela festa vai pela primeira vez imaginar uma bandeira alemã, vai imaginar pela primeira vez uma república alemã, vai pela primeira vez falar numa região que era tomada por príncipes, duques e reis absolutistas em uma democracia. É óbvio que a festa de Hambach vai ser duramente combatida pela Confederação Germânica, em especial pelos austríacos. A festa de Hambach ela é completamente debelada, ou seja, seus líderes são presos e a Confederação Germânica, sob a liderança da Áustria, estabelece uma pesada lei de repressão à liberdade de expressão. Naquele momento, toda a propaganda que se fizesse pela unificação da Alemanha estava terminantemente proibida, bem como o estandarte nas três cores, o preto, o vermelho e o dourado, que vocês certamente conhecem, porque essa se tornou a bandeira da República Alemã. Nessa primeira tentativa, então, fica claro que o movimento de unificação alemã, nesse primeiro momento, ele vinha de baixo e que ele era uma contestação ao absolutismo. Por outro lado, não interessava aos prussianos esse movimento de baixo. E isso vai ficar muito claro na segunda tentativa fracassada, que vai ocorrer juntamente com a Primavera dos Povos. Em 1848, os líderes políticos desses 39 estados vão se juntar na cidade-estado de Frankfurt e vão formar um parlamento. A ideia era formar uma dieta, como dizem os alemães, ou ainda um parlamento que substituísse o parlamento estabelecido pelos nobres dentro da Confederação Germânica. A ideia desses estados era se apoiar na Prússia contra um inimigo externo, que era, obviamente, a Áustria. Em certo sentido, então, parecia que a Prússia iria apoiá-los. Isso porque, em 1834, eles tinham completado a anexação dos 39 estados à sua liga aduaneira, ou seja, a sua zona de livre comércio, que foi o Zollverein. No entanto, quando esses 39 estados aprovam uma constituição comum para a Alemanha e chamam o rei da Prússia à época, o Frederico Guilherme IV, para assumir a coroa da Alemanha, o Frederico Guilherme IV vira para eles e responde: não, eu não aceito. E ele vai dar uma desculpa muito convincente para aqueles 39 estados do porquê ele não poderia ser rei da Alemanha naquele momento. Ele vai dizer, olha, vocês
fizeram muito bem em me procurar, mas se eu aceitar em ser o rei da Alemanha, eu vou estar passando por cima dos interesses dos príncipes, duques e nobres desses 39 estados que não me escolheram para ser o rei deles. Essa era a justificativa do Frederico Guilherme, que não estava se importando muito para a nobreza local. Na verdade, o que o Frederico Guilherme tinha medo era de uma guerra contra a Áustria. Se você lembra do nosso vídeo sobre a unificação italiana, você lembra que durante a Primavera dos Povos, o reino do Piemonte e da Sardenha entrou em guerra contra o reino da Áustria. E ele se deu mal, porque o reino da Áustria era, de fato, grande e muito poderoso. Nesse sentido, então, essa segunda tentativa, também vinda das classes médias e da população alemã, ela vai fracassar. Com esse fracasso, o rei Frederico Guilherme vai deixar de lado um pouco essas tentativas de unificação, até que em 1861 ele morre. E então assume o trono o seu filho, o Guilherme I. Guilherme I era um camarada muito mais incisivo e muito mais inteligente no sentido militar e no sentido de pensar a unificação do que o seu pai, Frederico Guilherme IV. Para levar a cabo a tarefa da unificação, em 1862, o Guilherme I vai nomear como chanceler, ou seja, como primeiro-ministro da Prússia, um Junker, um nobre, um camarada chamado Otto von Bismarck. Bismarck acreditava que a unificação não deveria ser feita a partir da participação popular, mas sim que a unificação deveria ser imposta de cima, ou seja, da nobreza. Tendo isso em vista, Bismarck falava que a unificação seria feita a ferro e a sangue. Ele queria dizer, com essa frase, que ele iria impor a unificação a partir do desenvolvimento da indústria prussiana, e aí, dentro dessa indústria, a gente tem a indústria de transportes e a indústria especialmente bélica, e quando ele dizia que ele ia fazer a unificação a sangue, ele dizia que ele iria entrar em guerra pela unificação. Os anos 60 na Europa era um momento delicado. A Áustria vivia um momento de intensa crise. Na década de 50, a Áustria tinha perdido o apoio da Rússia, quando perdeu a Guerra da Crimeia para a França e foi obrigada a abrir mão do Tratado da Santa Aliança, que visava manter o controle da Áustria e manter o absolutismo sobre a Europa. Isso abriu portas para que o Bismarck pensasse a sua Realpolitik, que em alemão significa a política real, ou alguma coisa como o pragmatismo político. Bismarck dizia que na política era necessário você fazer tudo aquilo que se podia, e apenas o que se podia, tendo em conta o realismo e tendo em conta a total falta de escrúpulos para que você atingisse a sua finalidade. Naquele momento, com a Áustria fragilizada, Bismarck sabia que a Prússia tinha total condições de se unificar com os outros 39 estados. Nesse sentido, então, Bismarck vai pensar um plano brilhante que vai envolver 3 guerras de unificação da Alemanha. A primeira delas ocorre em 1864 e é conhecida como a Guerra dos Ducados. Bismarck, mobilizando a Confederação Germânica, vai se envolver num problema de sucessão na Dinamarca, em 2 ducados, no Ducado de Schleswig e no Ducado de Holstein. Nesse sentido, então, aliado à Áustria, Bismarck declarará guerra à Dinamarca. Obviamente, a aliança Áustria e Prússia atropela a Dinamarca e toma os 2 ducados para si. E dividem esses ducados entre a Áustria e a Prússia. O problema é que essa guerra era um pretexto para que Bismarck passasse a intervir politicamente em regiões de influência austríacas. Nesses ducados em que a Áustria pretendia ter um intenso controle, Bismarck começa a aconselhar o rei Guilherme I, da dinastia dos Hohenzollern, a intervir com casamentos dinásticos, com o fechamento de fronteiras, provocando assim que a Áustria declarasse guerra à Prússia. Dentro do pragmatismo militar e político de Bismarck, isso era muito importante. Se a Áustria declarasse guerra à Prússia seria o país agredido. E a Áustria não poderia pedir apoio a ninguém. Já a Prússia poderia receber apoio. E é exatamente isso que acontece em 1866, quando a Áustria, cansada das intervenções da Prússia nos ducados recém-anexados, decreta guerra à Prússia. Essa guerra vai ficar conhecida como Guerra Austro-Prussiana ou ainda a Guerra das 7 Semanas. Isso porque, você não precisa ser muito esperto para saber, ela dura apenas 7 semanas.
A Prússia, que já estava mancomunada, ou seja, já estava de acordo com o reino da Itália, se alia à Itália e decreta guerra contra a Áustria. As duas interessadas em anexar territórios austríacos para as suas próprias unificações. A Prússia, simplesmente com o apoio da Itália, passa o carro em cima da Áustria. Em 7 semanas, eles invadem a Áustria e convencem a família real dos Habsburgo, que estavam no controle da Áustria, a decretarem o fim da guerra. Eles se rendem e, naquele momento, chega ao fim a Confederação Germânica. Em 1866, toda a influência que a Áustria tinha sobre aqueles 39 estados já não existe mais. O caminho estava aberto para uma unificação. O Zollverein passava a ser muito mais do que uma liga aduaneira. No entanto, para executar essa unificação, ainda faltava um inimigo. O inimigo que havia dado origem ao sentimento nacionalista alemão. Os franceses, que naquela época estavam com o inimigo ideal para a criação de uma consciência nacional. Se havia sido o Napoleão I, lá atrás em 1806, que havia acabado com o primeiro Império Alemão, estava no poder agora na França em 1870 o Napoleão III, o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Alguém que queria desesperadamente fazer com que a França se tornasse a grande potência da Europa. Explorando essa grandeza de Napoleão III, Bismarck provocará Napoleão III na disputa dos territórios da Alsácia e da Lorena, territórios que eram muito ricos em minério de ferro e em carvão. Napoleão III vai morder a isca e, nesse mesmo ano de 1870, ele vai decretar guerra contra a Prússia. Mais uma vez, a Prússia estava na posição de agredida. E mais uma vez a Prússia vai passar o carro em cima de uma outra potência europeia. A 10 de maio de 1871, a guerra chegava ao fim, com a abdicação de Napoleão III e a vitória triunfante dos prussianos. Essa vitória, ela tem grandes consequências, não só para a história da Alemanha, mas sobretudo para a história da Europa. A primeira consequência é o fato de que, para a França, o Império chega ao fim e é proclamada a Terceira República Francesa. Para a Prússia, muito maior, vai haver a formação do Segundo Reich alemão, ou ainda do Império Alemão. Em 1871, no Palácio dos Espelhos, em Versalhes, na França, Guilherme I será coroado Guilherme I de Hohenzollern, o rei da Alemanha. Naquele momento, reconhecido pelos 39 estados que estavam sendo anexados, vencia a via da pequena Alemanha. O Império Alemão estava sendo fundado, e era fundado como uma potência militar gigantesca. A Alemanha rapidamente se tornará, na virada do século XIX para o século XX, no maior produtor de aço da Europa, superando a Inglaterra. A Alemanha se tornará uma potência militar. Ela vai excluir de uma vez por todas o Império Austríaco do mundo germânico. E é nesse sentido que a Áustria vai ser obrigada a se juntar e a anexar a Hungria e outros países de outras etnias que não a etnia germânica. É correto dizer também que essa guerra e que a unificação alemã gera um intenso revanchismo por parte dos franceses, que vão se sentir humilhados pelo fato da coroação do imperador alemão ter se dado dentro do Palácio de Versalhes, que por sua vez era uma vingança pela invasão napoleônica e pela intervenção de Napoleão dentro dos territórios ligados ao Sacro Império Romano-Germânico. Por fim, e não menos importante, a unificação alemã e da Itália, que a gente viu no último vídeo, vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Na medida em que esses países, Itália e Alemanha, entrarão na disputa pelos territórios da África e da Ásia tarde demais, quando Inglaterra e França já tiverem ocupado boa parte deles. Bom, galera, essa foi a nossa aula sobre unificação alemã. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não se esqueça de compartilhar essa aula, de curtir essa aula e de se inscrever aqui no canal. Beleza? Um abraço e até a próxima!